no JTT Indigenista de hoje você conhece alguns dados do relatório de violências contra os povos indígenas. Venha junto com a outra informação. Porto Alegre. Decisão judicial garante a posse da terra e o direito de passagem aos Guarani-Mibiá da Ponta do Arado. Brasil. Conselho Indigenista Missionário lança o relatório de violências com dados de 2018. No dia 24, o Conselho Indigenista Missionário lançou o relatório de violências com dados de 2018, evidenciando o aumento do garimpo, da grilagem, do roubo de madeira, das invasões e dos loteamentos em territórios tradicionais. No último ano foram registrados 109 casos de invasões possessórias, exploração ilegal de recursos naturais e danos diversos ao patrimônio, enquanto em 2017 haviam sido registrados 96 casos. Nos 9 primeiros meses de 2019, dados parciais e preliminares do CIMI contabilizam, até o lançamento do relatório, 160 casos do tipo em terras indígenas do Brasil. Também houve um aumento no número de assassinatos registrados, 135 em 2018, sendo que os estados com maior número de casos foram Roraima, 62, e Mato Grosso do Sul, com 38. Em 2017, haviam sido registrados 110 casos de assassinatos. Segundo o CIMI, um novo modelo de esbulho possessório das terras indígenas está sendo praticado atualmente no Brasil. Trata-se de um modo renovado de apropriação das terras indígenas, que é ainda mais agressivo na violação de direitos dos povos. Chama a atenção o aumento não só de casos em relação ao ano completo de 2018, mas também o aumento de terras afetadas por esse tipo de conflito e da abrangência territorial dos registros. Em 2018, foram registrados 135 casos de assassinato de indígenas, 25 a mais que os registrados em 2017. Cabe ressaltar que a própria CESAI reconhece que esse dado é parcial, já que ainda pode receber a notificação de novos assassinatos. Desse modo, fica evidente que a situação real em relação ao assassinato de indígenas é ainda mais grave. O Portal Desacato conversou no início do mês com a professora, antropóloga e assessora do CIMI, Lúcia Helena Rangel, sobre os dados de violência contra os povos indígenas. A extração de madeira é assim, adquire uma dimensão muito grande e muito violenta, porque não só vai lá derrubar árvore, vai com maquinaria, vai com motosserra, vai com homens armados. A quantidade de estradas clandestinas que existem nessas florestas todas para escoamento da madeira é uma coisa inacreditável. Os fazendeiros, aqueles que querem acabar com as terras indígenas e tal, eles vão botando fogo como se fossem os próprios índios a colocarem fogo. Aí eles falam, não, eles estão exagerando. Quem que são? Os índios que estão exagerando. Eles não estão exagerando, né? E o que aconteceu esse ano, em 2019 já, é assustador, né? Porque teve o tal do Dia do Fogo, que eram assim, quilômetros, né? Em linha reta, né? De fogo, colocado com bicicleta, com moto, entendeu? Não é uma coisa acoivada, entendeu? Dos índios, não é isso. É proposital. É proposital, é criminoso, né? São incêndios criminosos. Um desses que foi pego, né, foi um garimpeiro, né? Que esse é o outro capítulo barra pesado. O garimpeiro falou, não, mas não é para prender a gente e nem queimar o nosso equipamento. Afinal, o presidente da República deixou. Ele está do nosso lado. Isso é um discurso perigoso, inclusive. Isso, e é um discurso que o governo não pensa muito, talvez, quando faz. Ou melhor, faz, talvez, propositadamente, para incentivar essas invasões. A madeira e o garimpo são dois elementos assim de alta perniciosidade, periculosidade e alta violência contra as terras indígenas e os povos, porque numa dessa
tem conflito, tem confronto, eles vão armados e eles intimidam, dão tiro, assustam as crianças. No dia 20 de setembro, em despacho judicial, o desembargador Rogério Favretto suspendeu a reintegração de posse contra a comunidade Guarani-Biá da retomada da Ponta do Arado, em Belém Novo, em Porto Alegre. A suspensão da reintegração requerida em favor da Arado Empreendimentos Imobiliários S.A. garantiu o direito de passagem dos indígenas e o acesso deles às políticas públicas de saúde, educação e serviços públicos. Favretto determinou ainda a multa de R$20 mil a todo ato de descumprimento ou restrição à ordem judicial. O desembargador fez publicar a decisão após agravo impetrado pela Defensoria Pública da União, representante legal dos Guarani-Biá. A DPU informou a Favretto que no dia 15 de setembro, um domingo, por volta das 13h30 da tarde, o acampamento dos indígenas sofreu nova investida a tiros de homens não identificados, a segunda no ano. A decisão de Favretto citou também as descobertas arqueológicas do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, na região retomada pelos Guarani-Biá, atestando mais elementos acerca da presença do povo em ocupação pré-cabralina, no território em que reivindicam. Favretto lembrou da ação civil pública movida pelo Ministério Público Federal, em que a Fundação Nacional do Índio e a União são provocadas a iniciar o procedimento demarcatório da terra indígena Ponta do Arado. Os Guarani-Biá retomaram uma área na Ponta do Arado há 1 ano e meio. São 4 famílias vivendo sob condições precárias, ataques e ameaças. Desde que retomaram a terra, em 18 de junho de 2018, os Guarani-Biá sofreram atentados a tiros, foram ameaçados de morte e tiveram seus direitos de ir e vir cerceados. No dia 11 de janeiro deste ano, os indígenas foram atacados a tiros por homens encapuzados. Segundo o relato da comunidade, o ataque ocorreu por volta das 3 horas da manhã, quando 2 homens com rostos cobertos atiraram dezenas de vezes sobre os barracos dos indígenas. Além dos disparos, que não atingiram ninguém, os agressores também ameaçaram os Guarani, afirmando que se não deixassem a área em 2 dias, seriam todos mortos. Durante o mês de abril quase inteiro, homens armados que prestam serviço de segurança para o empreendimento Arado Velho ameaçaram de morte os Guarani-Biá. A justiça também tentou impedir a presença de apoiadores na retomada, sem sucesso. Ficamos por aqui com mais uma edição do JPT Indigenista, o primeiro programa semanal com pautas indigenistas do Brasil. Contribua com a outra informação. Acesse desacato.info e conheça a campanha do amigo e amiga leitora. Semana que vem a gente volta. Desacato 12 anos, somando vozes. Tchau, gente!